Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a Reforma Protestante, um período em que Deus permitiu que florescessem homens corajosos para defender a verdade contra todas as dificuldades. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus, e já estamos reunidos aqui para compartilhar com você aquilo que Deus tem falado por meio da sua palavra. E para isso eu apresento mais uma vez os nossos queridos amigos que estão conosco ao longo dessa temporada. Aqui à minha esquerda, o pastor André Oliveira, meu querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, pela oportunidade aqui de estar com você, com os amigos aqui, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Pastor Adolfo Soares, muito bom receber você mais uma vez, amigo. Seja bem-vindo. É sempre bom tirar um momento para estudar a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, que é um tremendo recurso para a compreensão da Bíblia, estudo diário. A bênção. É verdade. Pastor Elmer Guzman, que bom receber você mais uma vez, meu irmão. Seja bem-vindo. Amigo, um prazer. Eu acredito que estudar a Bíblia diariamente, em casa, na igreja, isso, além de fortificar nossa fé, nos dá esperança para continuar a nossa jornada. Verdade. Amém. Ora para a gente, por favor. Oremos. Nosso Pai querido, uma vez mais, nós te pedimos que o Senhor ilumine nosso pensamento, a conversa, todo o nosso diálogo, a fim de que o Teu nome seja honrado e que possamos conhecer mais a Tua vontade para as nossas vidas. Esta é a nossa oração, que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Elmer, na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o que chamamos de pré-reforma aqui, ou pré-reformadores, gente que começou esse movimento, né, de estudar a Bíblia, né, e transmitir isso ao povo. Falamos de personagens como Wycliffe, Hus, Tyndale, Jerônimo, e esse pessoal lançou as bases do que seria o movimento da Reforma Protestante, né? Queria que você desse um panorama assim, histórico dessa transição aí entre esses dois períodos, mostrando a influência do primeiro período para o segundo, como que as coisas que foram plantadas lá germinaram no período da Reforma. Porque a gente pensa na Reforma, a gente lembra de Lutero, Calvino, né? Mas semana passada a gente viu de onde vieram as bases do pensamento desses reformadores. Existia uma síntese medieval que estava se desfalecendo. Fortes movimentos nacionalistas na Europa, obviamente a igreja perdendo um pouco da sua autoridade, no sentido de que esses movimentos nacionalistas diziam que o dinheiro não deveria ir para outro país. Né? Existia também uma crise espiritual no próprio métier religioso da época, e agora esses reformadores, eles protestavam. Interessante falar reforma protestante porque eles protestavam contra uma religião oficial, uma religião estatal. Muito embora uma parte desses reformadores, são os reformadores magisteriais, continuaram depois ainda com igrejas nacionais. Okay. Um tipo de reforma se tornou uma reforma radical, completamente não estatal e assim por diante, mas muitos desses reformadores eles continuaram a protestar contra ensinamentos que não fossem bíblicos. Nós poderíamos dizer que eles evoluíram de uma igreja imperial para uma igreja nacional, né? Exatamente. Que havia uma igreja que dominava várias nações e agora eles estavam levantando um movimento para igrejas para as nações isoladas. Exatamente, mas a trajetória era uma trajetória de afastamento desse modelo de império. E essa trajetória estava indo em direção justamente a um retorno às Escrituras, para permitir que as Escrituras pudessem não apenas agregar em relação às doutrinas, às crenças da igreja, mas também a forma de governo. A gente vê isso na progressão da Reforma Protestante. Agora, o problema hoje do protestantismo é que a gente parou de protestar. Nós pensamos que chegamos já aonde deveríamos chegar, ao passo que precisamos nos lembrar sempre que esse processo de estudo das Escrituras é um processo contínuo que nunca termina.
As Escrituras é como se fosse uma mina de ouro que a gente está sempre com nossos estudando e encontrando novas pepitas de preciosidade. Outra coisa importante em relação ao pensamento da Reforma Protestante é justamente a forte convicção que Deus tinha um plano especial para a vida do crente em si. Porque antes, a interpretação da Bíblia era uma interpretação apenas autorizada por um grupo específico, um clero, um grupo magistério da religioso, igreja. um magistério da igreja. E agora houve uma democratização da fé quando foi traduzida a Bíblia para a linguagem franca. Agora, todo crente poderia ir até as Escrituras Sagradas e poder aprender e interpretar, obviamente, o que as Escrituras dizem. Esse é o sacerdócio de todos os crentes. Essa foi a maior revolução que aconteceu. Existem fatores históricos que contribuíram para isso, a própria invenção da prensa de Gutenberg, que fez com que a Bíblia pudesse ser impressa, a tradução da Bíblia, conforme você mencionou, para o vernáculo, as línguas locais, a própria alfabetização da população, a qual a Bíblia mesmo contribuiu para isso, que as pessoas começaram a ler, né? E esse movimento histórico-político que você mencionou, que eu acho que é muito importante, de uma tentativa de nacionalizar as questões e deixar de participar dessa aglutinação, né, liderada por um movimento extranacional que vinha da Igreja de Roma, né? Você mencionou alguns aspectos, só a título de elucidação para os nossos telespectadores. Você mencionou, por exemplo, reforma magisterial e reforma radical. É uma classificação interessante para o nosso público entender o que são os reformadores magisteriais, quem são eles, por exemplo, Lutero, Calvino, e o que eles fizeram. Você disse que eles tinham uma proposta de igrejas nacionais, né? E quem são os reformadores radicais e qual era a proposta deles, só para isso ficar mais claro. Os reformadores magisteriais, como luteranos, calvinistas, eles ainda utilizavam o aparato do Estado. Os juízes, para operar, por exemplo, disciplina eclesiástica, ainda tinha essa questão, né? Já os reformadores radicais, eles eram reformadores que argumentavam na separação completa da igreja do Estado. Anabatistas, então, anabatistas, menonitas, dentre outros. E, obviamente, eles acabaram reformando outros aspectos, como, por exemplo, o batismo de crente, dentre outros aspectos importantes. Então, assim, a reforma ele é um movimento amplo. Obviamente, quando você fala que todo crente pode interpretar a Bíblia, você está falando que vai ter uma pluralidade de denominações depois que vão surgir, porque, obviamente, quando você centraliza a interpretação bíblica no clero, está controlado. É uma coisa só. Agora, quando você fala que todo crente pode interpretar a Bíblia, agora você tem que chegar em outros critérios. Como é que você pode, então, ter unidade numa igreja? Então, essa é a trajetória. As coisas têm benefícios e têm prejuízos, né, de um lado, né? Porque como é que uma pessoa não preparada pode interpretar o texto? Não preparado conforme o meu critério, que eu julgo que alguém deveria se preparar. Um desafio. Agora, na lição de domingo, é dito que os reformadores encheram a mente com as Escrituras. Essa é uma maneira de dizer que a vida deles era orientada pela Escritura. Não apenas o pensamento, mas o estilo de vida, a sua cosmovisão era conduzida pela Escritura. Hoje não precisa, nos tempos em que vivemos, as coisas deveriam voltar a ser como eram. E a Bíblia, em si mesma, apresenta razões pelas quais nós devemos lê-la. E aqui no segundo parágrafo diz que as Escrituras devem resplandecer a alegria sobre a tristeza, a esperança, o desânimo. Eu fiquei me perguntando ao estudar essa lição, o que eu diria para alguém que me perguntasse, Adolfo, por que eu deveria estudar a Bíblia hoje? O que eu ganho com isso? Porque as pessoas pensam muito no benefício. E sem querer ser utilitarista ou mesmo pragmático, a Bíblia apresenta várias razões. Por exemplo, 1 João 2,14 diz que é bom lê-la porque ela nos fortalece. Ora, todos nós queremos ser fortes numa época de muita fragilidade. Então, estudemos a Bíblia. Salmo 119,9. A Bíblia, a leitura, o estudo da palavra é um agente de purificação. Quem é que não quer crescer no processo de santidade? Então, o estudo da Bíblia favorece. João 15,7. O estudo da Bíblia nos ajuda a receber respostas às orações. Quem é que não quer ser atendido por Deus? A compreensão da Escritura nos permite conhecer melhor Deus e o modo como Ele opera em nossa vida. 1 Pedro 2,2, a Bíblia é um alimento espiritual.
Salmo 119, 98, ela nos torna sábios. Ora, no mundo tão maluco em que vivemos, todos queremos ter sabedoria para as melhores escolhas, decisões. O estudo da Bíblia favorece isso. Salmo 119, 105 diz que uma lâmpada é como se ela fosse um fator fundamental para orientar as nossas decisões. E um dos textos que acho mais fenomenal é o de Josué 1:8, que diz que a Bíblia, o estudo, a meditação na palavra, garante uma vida bem-sucedida. Há muitas razões pelas quais podemos estudar a palavra. Estas razões sustentaram a vida desses homens e mulheres no passado. Deveriam sustentar a nossa percepção e a nossa necessidade também do estudo da Bíblia, hoje. Exatamente. Interessante que o Wycliffe, que foi mencionado aqui já algumas vezes, diz aqui o próprio guia que ele tinha paixão em traduzir a Bíblia para o inglês. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem, não apenas lessem, mas entendessem a Bíblia. Só que isso era ilegal naquele tempo. Isso era ilegal. Não era autorizado você ter a Bíblia, nem ler, em alguns contextos, né, por uma época muito longa, né? Então ele foi julgado, foi condenado e foi acusado de ser herege e sentenciado à morte. E no julgamento dele, né, ele fez um apelo. Ele falou o seguinte: com quem vocês pensam que estão lutando? Com um idoso à beira da sepultura? Não, vocês estão lutando com a verdade que é mais forte do que vocês os vencerá. Olha que palavras corajosas, né? Então, ou seja, as últimas palavras dele, né, se cumpriram quando a luz dissipou as trevas da Idade Média. Agora, então a gente vê a importância do trabalho, né, de você traduzir a Bíblia, distribuir a Bíblia, imprimir a Bíblia, foi comentado aqui do Gutenberg, né? Mas hoje a gente tem esse mesmo desafio, porque se hoje você não, em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, você não consegue impedir que as pessoas tenham a Bíblia nas suas mãos, hoje a gente tem uma idade de trevas espirituais, porque você, embora não esteja queimando as Bíblias em praças públicas, você tem hoje a palavra de Deus sendo queimada numa fogueira hermenêutica, né, de interpretação da Bíblia, no relativismo ideológico, né, pós-moderno, né? Então o inimigo de Deus ele não fica com medo se você apenas tem a Bíblia, anda com ela debaixo do braço, né? Você até defende a Bíblia em tese, né? Mas ele fica irado se você começa a abrir a Bíblia com oração, se você pede que o Espírito Santo o ajude a entender essa palavra que é clara, né? Claro que tem partes da Bíblia que são um pouco mais misteriosas, mas mesmo essas você consegue entender, né? Há princípios para você entender a palavra de Deus, né? Então, quando você estuda a Bíblia de maneira intensa, aí o inimigo se preocupa, né? Verdade. De novo, a gente não consegue ainda conceber e entender bem o que esses homens passaram, né? A gente tem a Bíblia na mão, como você disse hoje, né? A gente pode ler a Bíblia, interpretar, mas nós estamos falando de um tempo em que a Bíblia não estava disponível às pessoas, ela não estava traduzida para o idioma das pessoas, ela estava dentro de uma língua, vamos chamar assim, imperial, né, que era o latim, que era a língua oficial romana. Os próprios cultos ou missas, vamos chamar, elas eram proferidas na língua latina, com o sacerdote de costas para o povo e de frente para o altar, de forma que as pessoas eles eram meros espectadores de um espetáculo religioso que não interferia diretamente na transformação do caráter delas, né? Elas eram submetidas a uma interpretação unilateral da fé e elas não tinham sequer condições de questionar aquilo, porque elas não conheciam a fonte da autoridade daquele culto, daquela religião. Mas pessoas corajosas resolveram se insurgir contra isso, né? Talvez esse é o mistério místico da iniquidade, né? Porque as pessoas não entendem. É mistério, né? Isso leva à iniquidade. Porque o que fala lá em Salmo 119 guardo no meu coração a tua palavra, mas a palavra que você consegue entender, né? Da verdade, né? Para não pecar contra ti. Mas se você tem um mistério ali, que é a coisa, algo imponente, mas que não, ajuda você a vencer o pecado, né? Você vai estar escravizado, né? E é bom lembrar que esse modelo ele é diametralmente oposto ou diferente ao modelo que nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, né? Por exemplo, Jesus mesmo como criança foi educado por sua mãe com a palavra de Deus que eles tinham, que era o Antigo Testamento, né? Você vê o apóstolo Paulo disseminando o conhecimento da palavra de Deus, com a preocupação de que as pessoas nos seus mais diferentes lugares pudessem entender a Bíblia tal como ela
é expressa no idioma daquelas pessoas. Porém, na Idade Média, nesse período de supremacia papal, o que se encontra é uma tentativa de tirar a Bíblia da vida das pessoas, como se apenas o clero e a igreja pudessem ter acesso a isso. Na verdade, havia uma conveniência em relação a esse ponto, porque a igreja tinha uma interpretação particular que era conveniente a ela e impunha essa interpretação às pessoas. Né? O Salmo 119, verso 9, que o André mencionou, aliás, verso 11, nos dá uma dimensão de como os reformadores se aproximavam do texto. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Hoje há um risco muito grande de uma aproximação do texto por puro academicismo e por pura informação. Alguém disse uma vez, eu li, a palavra sagrada requer leitores sagrados, consagrados. Então, em nenhum momento você encontra um texto bíblico incentivando você a estudar a Escritura por pura informação. Tem outros, mas esse aqui é um incentivo a uma vida de não pecado, uma vida pura. Não se está sugerindo aqui de maneira alguma que a informação não seja importante, mas Dwight Moody costumava dizer que a Bíblia não foi nos dada para nos informar, mas para nos transformar. Essa é a percepção que se nota nos reformadores. Ele se aproximava. Lutero, ele se encontrava com uma verdade e se esforçava para viver aquela verdade. Era libertado por aquela verdade. Não era uma informação, não era um recurso meramente cognitivo. Era um processo de transformação. Talvez falte isso a nós, leitores contemporâneos. Um maior compromisso com aquilo que lemos e uma reação. O Deus que me confronta no texto precisa ser obedecido. Jesus disse que é sábio o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica. Né? Eu acho que a gente está ouvindo muito e praticando pouco. Né? Salmo 119, 103 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Eu acho bonita essa questão, parece alguma coisa que você come, que você experimenta, que você internaliza. E quando a gente olha para o mistério da iniquidade, justamente esse sacramentalismo, essa ritualização da fé, acredito que é o oposto disso, é algo cognitivo, algo que você simplesmente observa e agora mecanicamente você recebe uma graça, algo específico, enquanto a Bíblia vai nos ensinar uma fé que é transformadora, uma fé que você internaliza, algo que transforma as afeições do seu coração. Esse modelo pagão de religião, a igreja é mediadora da sua salvação sem que você tenha condições de digerir isso por si mesmo. Né? No modelo bíblico, você participa disso como indivíduo, exercendo fé na palavra de Deus. Vamos continuar estudando isso no próximo bloco. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar a estudar com você a Palavra de Deus. E você sabe que o programa Lições da Bíblia é o resultado do estudo da Palavra de Deus, tal como ela é sistematizada no nosso guia de estudos, que nesse trimestre está com o tema imperdível, o grande conflito. E minha pergunta para você é, você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina? Você sabia que você pode fazer uma assinatura e receber a cada trimestre na sua casa essa lição? Você também pode comprá-la de forma avulsa, ou seja, a cada trimestre você vai ter o trabalho de ter o material. E é muito bom que você tenha a lição da Escola Sabatina, porque você já pode se antecipar ao estudo que nós fazemos aqui e pode fazer o estudo dia a dia, porque é assim que é dividido o nosso guia. A cada semana, a cada dia, um tema, subtema especial do tema da semana, que é uma grande bênção para você encher sua mente com a palavra de Deus, tal como os reformadores fizeram. Pastor Vinícius, eu estou interessado em adquirir a lição da Escola Sabatina. Como é que faz para fazer? Para adquirir? É só você acessar o site cpb.com.br e você vai descobrir o caminho para adquirir esse e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar conversando aqui, Elmer, sobre a Palavra de Deus e a Reforma Protestante, que é o tema do nosso estudo aqui. Os reformadores, eles, basicamente, a essência do trabalho deles foi traduzir a palavra de Deus, colocar isso na mão das pessoas, além de outras coisas, né? Porque eles queriam
transmitir. Eles queriam que as pessoas saíssem dessa posição alheia ao conhecimento da palavra de Deus para uma posição de sujeitos também interpretativos da palavra de Deus. Quando eles voltaram para as Escrituras, eles encontraram verdades bíblicas marcantes de salvação, de esperança, e fizeram os ajustes necessários nas vidas pessoais e depois nas suas comunidades. É interessante, sempre esse reavivamento, ele começa no indivíduo e depois ele é transmitido a todos que estão ao seu redor. Então, esses reavivamentos não começam de cima para baixo, mas começa no indivíduo. Deus dá uma forte convicção para esse indivíduo e agora o Espírito Santo usa esse indivíduo, pegando fogo do Senhor, fogo da verdade, para influenciar o seu contexto imediato. E o ponto principal desses reformadores, que é o ponto também do apóstolo Paulo, é que eles queriam viver a verdade, não apenas a verdade, mas toda a verdade. Eu acho interessante o que 2 Coríntios diz, capítulo 4, quando ele fala no verso 2, no final do verso 2, assim, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Então ele tinha a noção que é possível se adulterar a palavra de Deus, nessa importância da consciência. E eu acredito que João, no final da Bíblia, no final do Apocalipse, também fala sobre isso, sobre a importância de não acrescentar nada à palavra de Deus, tampouco retirar coisas da palavra de Deus, mas ter toda a palavra de Deus como um conselho de salvação para o seu povo. Amém. No nosso estudo da segunda-feira, é mencionado William Tyndale. Ele está conectado diretamente ao desejo de traduzir a Bíblia também. Ele, um dos seus biógrafos, chamado Brian Edwards, diz que Tyndale não foi apenas o coração da reforma na Inglaterra, ele foi a reforma na Inglaterra. Ele tinha um uso muito acurado da língua inglesa. E a Bíblia que ele traduziu faz um uso muito apropriado. E hoje ele é conhecido como o pai do inglês moderno. Olha isso. E muitos historiadores dizem que o curso da história inglesa e da civilização ocidental foi mudado a partir da atuação de William Tyndale como tradutor. Mais importante que William Shakespeare, né? Pois é nesse sentido, porque lidou com um texto bíblico. Agora, o que mais me impressiona de Tyndale é a visão que ele tinha em relação à tradução. Ele não foi movido apenas pelo desejo de um tradutor, ele tinha uma visão que o comandava. Há uma diferença entre um realista e um visionário. O realista vê as coisas como estão, o visionário vê as coisas como poderiam ficar. Como é que estavam as coisas na época de Tyndale? Estamos falando de 1494 a 1536. Como estavam as coisas? O Concílio de Trento, de 1546, baixou o decreto. Vamos usar a Bíblia de Jerônimo, a Vulgata, que vinha desde o V século. E já foi mencionado, as missas eram em latim. Quer dizer, a língua oficial, a língua falada da Inglaterra era o inglês, mas os serviços religiosos eram feitos em latim. Qual que foi a postura do William Tyndale? Ele pensou assim, paremos um pouco para pensar, Jerônimo não traduzia a Bíblia para a língua do povo dele, o que nos impede de fazer o mesmo? Era uma coisa simples, mas uma coisa não compreendida naquela época. A tendência era, vamos seguir o conselho, a orientação do sistema. Mas, na verdade, isso era um modo de aprisionar as pessoas. Havia uma justificativa racional. A Bíblia é tão complexa que não se pode entregar a compreensão dela a todo mundo. Aparentemente era razoável pensar assim. Por outro lado, negava-se às pessoas o acesso à fonte. Então, movido por uma visão, Tyndale legou ao mundo. A sua Bíblia, que já foi mencionado, depois acabou sendo a fonte para diversas outras traduções e para o melhoramento, inclusive, da língua inglesa. André, há um ditado que todo tradutor é um traidor. Nesse caso, não se aplica, né? Porque, na verdade, quem não queria traduzir é que estava traindo o povo. Né? Exatamente. E se era um bom tradutor, né? E você, que é um grande tradutor, também pode falar um pouco sobre isso. Olha, eu admiro muito histórias como essa, destacada pelo pastor Adolfo, porque aqui até o próprio guia
apresenta um texto bíblico, que é 2 Coríntios 4, e dos versos 1 a 6, mas eu vou ler aqui apenas 2 versos, que diz assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui Paulo fala sobre uma cegueira espiritual que faz parte também de uma escolha, né, de uma decisão. E Tyndale tinha essa convicção de que as pessoas estavam cegas e essa cegueira se devia à falta do conhecimento da palavra de Deus, e ele trabalhou para que as pessoas pudessem ser curadas dessa cegueira pelo trabalho dele, né? E a história dele termina com um julgamento em 1536, em que ele foi condenado e foi queimado, né? Mas quando ele estava ali nos momentos finais, ele disse palavras com muito fervor, e as palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Ou seja, mesmo sendo sacrificado pelo evangelho, ele estava preocupado com a liderança do seu país e com o seu povo, né, que estava cego espiritualmente, né? E Deus respondeu à oração dele, né, miraculosamente, porque 4 anos após a sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. E em 1611, um pouco depois da sua morte, algumas décadas, a King James, a Bíblia, né, a versão King James do rei Tiago, foi impressa. E é uma Bíblia que tem se espalhado pelo mundo aí, é muito tradicional. E isso me fez lembrar, ao ler esse relato aqui, essa reflexão, de uma situação que eu vivi lá na Inglaterra. Eu estava num trem e eu tinha um livro, O Caminho a Cristo, de Ellen White, em inglês. E eu queria dar para alguém aquele livro. Na Inglaterra, do Tyndale e do Wycliffe, né, que hoje está secularizada. E eu vi uma senhora ali, uma mulher muito simpática, muito distinta, e eu ofereci o livro, Steps to Christ, Caminho a Cristo. E ela, por educação, recebeu o livro, né, mas quando recebeu o livro, ela fez assim uma expressão de horror, né? Ela se horrorizou de estar recebendo um livro religioso no meio da multidão, viajando num trem lá na Inglaterra. Eu, pensando nessa história, isso mexeu comigo, porque a gente vê que hoje, né, existe aí essa resistência, né? E eu pensei assim, se William Tyndale ou Wycliffe estivesse aqui nesse trem, né, e vendo que o seu povo, pelo qual eles lutaram, né, deram a vida, arriscaram a vida para que a palavra de Deus alcançasse o seu povo, estivessem aqui, né? O que eles sentiriam, né? Talvez eles ficariam angustiados, mas tentariam fazer tudo o que eles pudessem para que, mesmo numa época de descrença, as pessoas pudessem ter a visão aberta, né? E vencessem essa cegueira, né, em relação à palavra de Deus. O pastor Vinícius, estava pensando agora que talvez que nos está acompanhando um jovem ou uma jovem que gosta de literatura e está procurando cumprir a missão de Deus. Eu lanço um desafio. Há centenas de línguas para as quais a Bíblia ainda não foi traduzida. Nem sequer porções e muito menos a Bíblia inteira. Talvez um jovem inteligente que nos acompanha, que gosta de idiomas, por que não aprende os idiomas originais da Bíblia e dedica a sua vida para ser um Tyndale da vida, para traduzir a Bíblia para o vernáculo? Não precisamos ir longe, não. Aqui na América do Sul, precisamos ainda completar e entregar a Bíblia em Guarani. Os nossos irmãos no Peru, Equador e Bolívia precisam livros e Bíblia em Quechua e Aymara. E é necessário uma geração de gente inteligente, gente jovem, que se dedique, que sejam os atuais Tyndales, que vejam na entrega da Bíblia no idioma do povo uma maneira de abrir os olhos que estão fechados. Exatamente. Essa história que você mencionou no metrô de Londres, né, é realmente impactante, né, porque as pessoas desconhecem nessa sociedade que se secularizou, sociedade cristã ocidental que se secularizou, que toda essa era de prosperidade que o Ocidente vive em seus países ricos, por exemplo, na Inglaterra, é fruto dessa visão bíblica, que permitiu que houvesse liberdade, que houvesse princípios que florescessem em prosperidade. E hoje há um desprendimento desses princípios que vai levar o Ocidente à derrocada. Inclusive está profetizado, vou chamar profetizado entre aspas, num clássico da sociologia que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo, pai da sociologia moderna, que é o Max Weber. Ele disse exatamente isso, que
falando dos Estados Unidos da América, essa nação que se estabeleceu nas bases do princípio da Reforma Protestante, que é o princípio de estudo da Bíblia, ao se descolar desses princípios, estava caminhando para a sua derrocada. Acho que nada mais profético, nada mais atual do que isso. Eu acho que é interessante que Lutero, a história dele mudou e o mundo mudou com a história dele quando ele descobriu uma Bíblia abandonada lá na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Isso mudou o mundo. Ou seja, ele começou a ler a Bíblia, ele não tinha acesso à Bíblia, até então não tinha tido acesso à Bíblia. E os biógrafos dele, muitas vezes, não dão uma ênfase nesse ponto que é fundamental na história dele, né? E a gente pensa que o mundo, às vezes, quer fazer o caminho reverso. Ou seja, pega a Bíblia e coloca de volta lá. Né? Exatamente. Escondida, né? E interessante ver que, assim, Lutero estava fazendo como se fosse um doutorado para ter acesso a uma Bíblia, um curso alto, digamos. Hoje, qualquer criança pode abrir, pegar da estante uma Bíblia. E, ao mesmo tempo, a gente vê que essa popularização da fé, essa tradução para a língua vernacular, língua do povo, ela acabou desencadeando um dos maiores fenômenos de alfabetização popular. Exato. Porque até então, apenas no período medieval, pessoas de famílias nobres podiam pagar tutores para serem educados. E agora que a Bíblia estava na língua do povo, as pessoas tinham que aprender a ler para ter acesso à Bíblia. Então, teve uma revolução de ordem espiritual, mas também uma revolução de ordem social que teve impactos para o Ocidente até hoje. Bom, hoje a Bíblia está traduzida em muitos idiomas. Um dilema grande é a interpretação, Exato. Que é o tema de terça-feira, da pergunta 3. Por favor, pastor. Os textos que são mencionados na pergunta 3 nos indicam que devemos interpretar a Bíblia com auxílio do Espírito Santo. É Ele que nos conduz à verdade. De novo, falamos em algum momento, não deveria haver uma interpretação particular. Eu acho, eu penso, eu descobri. A menos que seja guiado pelo Espírito Santo, a minha descoberta pode ser perigosíssima. Eu recomendaria ao nosso amigo que está nos acompanhando aqui, há muito material sobre interpretação, mas recentemente a CPB, no mês de fevereiro de 2024... É uma boa editora, viu, pastor? Boa editora, você recomenda? Eu recomendo. Você também recomenda, André? Certamente. A CPB publicou na matéria de capa de fevereiro, um artigo do Dr. Félix Cortés. Vale a pena ler. Revista Adventista. Revista Adventista. Ele aponta 8 princípios bíblicos para uma correta interpretação. Eu menciono rapidamente apenas para despertar o gosto no nosso amigo que nos acompanha. Peça a orientação divina. Uma correta interpretação não começa no banco de uma universidade, nem sequer na biblioteca. Começa ajoelhado com Deus, pedindo uma correta orientação para a compreensão. Segundo ponto, diz ele, analise o texto. Aí já entra uma questão um pouco mais específica, intelectual. É necessário, porque, afinal de contas, a Bíblia é literatura. É necessário descobrir a ideia do parágrafo, o que ele apresenta. Pois o Dr. Félix Cortés sugere, avalie a estrutura literária. Qual que é o estilo do texto? É poesia, é história, é profecia? O próximo passo, é bom conhecer o contexto cultural, em que momento foi escrito, qual foi a audiência, qual o interesse da audiência. Explore o significado das palavras. As palavras se repetem, as frases se repetem, há uma palavra-chave. E ele sugere um 7º passo muito interessante. Leia com outras pessoas. Ler com outras pessoas significa ouvir a percepção das outras pessoas. Às vezes podemos ter uma compreensão. A leitura comunitária nos ajuda e nos direciona. E, finalmente, pratique o que você aprendeu. A obediência é um passo fundamental. Não se pode apenas descobrir a verdade e entronizá-la na tangente que não adora ídolos de barro, mas adora as suas descobertas intelectuais. A Bíblia não é para ser descoberta intelectualmente apenas, é para ser obedecida. Então, esse artigo repito, da Revista Adventista de Fevereiro é muito, muito adequado, muito oportuno e muito fácil de colocar em prática por qualquer pessoa que tenha um mínimo interesse em compreender o texto que já está na sua língua própria. Muito bom. Uma complementação, quem sabe, pastor, o texto de João, capítulo 16, verso 13, diz que quando o Espírito vier, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito vai nos conduzir a toda a verdade. Quando a gente estuda a Bíblia,
nós vamos conhecer o Deus da Bíblia. Acima de tudo, a gente vai aprender através da Bíblia quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele quer para nossas vidas. A gente vai aprender a se relacionar com uma pessoa que revelou as Escrituras Sagradas. Então, não é uma bibliolatria, mas é conhecer alguém que está por trás das Escrituras Sagradas que vai se revelar. Talvez, eu fico pensando que algumas pessoas têm medo de fazer isso. Como assim? Ele vai me revelar? A Bíblia está dizendo, sem sombra de dúvidas, você quer compreender? Pergunte ao Espírito Santo. Sabe, abrir o coração e estar disposto. Espírito Santo, eu quero ler Jeremias 36. Ajude-me a entender, por favor. Essa é uma oração que não ficará sem resposta. Sobretudo porque a gente também precisa orar para se submeter àquilo que a Bíblia diz. Esteja preparado para Deus te revelar coisas que você não gostaria de ouvir, muitas vezes. O grande problema da interpretação da Bíblia hoje é que Deus fala coisas que a gente não quer ouvir, por isso a gente interpreta de outro jeito. Então, respeitar todos esses princípios que foram colocados aqui, eu acho que é essencial. Mais do que isso também, a submissão àquilo que Deus revelar. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho para a gente poder respirar um pouquinho aqui, né? E você não sai daí, porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora o último bloco desse programa tão especial, no qual estamos conversando sobre a Reforma Protestante. Bom, vamos falar agora de estudo da Bíblia para você. Você também precisa de passar por uma reforma espiritual, todos nós precisamos, né? Isso é fruto somente do estudo da Palavra de Deus com fé e oração. Por isso eu quero apresentar a você um recurso que vai ajudá-lo nessa caminhada de conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, para uma transformação real na sua vida. E aqui eu estou falando da revista Esperança Novo Tempo, cuja edição agora especial e nova é a edição Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Aqui você vai passar por várias doutrinas essenciais da Palavra de Deus e vai ouvir Deus falar a você, comunicar verdades fundamentais, e você poderá responder a essas verdades com essa frase poderosa, eu creio. E essa crença é transformadora, porque revela o caráter de Cristo para a sua vida, o que leva você a praticar os ensinos de Jesus. Pastor Vinícius, gostei disso, quero isso para a minha vida, como faço para ter essa revista? É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12 982 44 4449, é o número que você vai ter acesso a um rápido cadastro, no qual você vai colocar seus dados, para que a gente possa enviar sem custo nenhum essa revista, que certamente vai abençoar você e a sua família. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, estamos falando de reforma, e quando a gente fala de reforma, a gente tem que pensar muito mais do que nas pessoas e nos movimentos políticos e desdobramentos históricos disso, nos princípios que sedimentaram esse grande movimento do qual nós somos herdeiros. E vamos falar um pouquinho aqui, pastor Adolfo, por exemplo, da graça, a redescoberta da salvação unicamente pela fé na graça de Deus, que os reformadores trouxeram à tona no mundo em que a religião oficial impunha um modelo de salvação pelas obras, por práticas, por ritos e por sacrifícios, e agora se descobre, né, especialmente com a contribuição aí essencial de Lutero, que a salvação é de graça. Sim, no nosso guia de estudo, na lição de quarta-feira, está escrito: Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo e Ele somente como fonte de salvação. Qual foi o resultado disso? As palavras deles eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. As pessoas haviam sido algemadas pelas crenças, pelo ritualismo, pelo direcionamento cerimonial da salvação, impondo uma série de condições. Lutero lê, descobre que não era nada daquilo, torna-se pregador disso, e o que acontece com sua paróquia? Não havia lugar. As pessoas estavam ouvindo aquilo que ninguém pregava. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos essa mesma percepção. A
percepção da salvação pela graça, somente em Cristo. A nossa doutrina, a nossa crença na salvação é a crença número 10. Eu não vou ler aqui o parágrafo, mas o amigo pode acompanhar, pode digitar inclusive no buscador, procurar Nisto Cremos, Igreja Adventista, página 149. Está a crença na salvação. E acho interessante o título, a experiência da salvação. Não é a teoria, não é a compreensão, é a experiência da salvação. Porque supõe-se que é algo que se vive, não é apenas algo que se compreende. E quando uma pessoa lê essa crença, encontra alguns elementos. Primeiro, há um substituto. Eu sou pecador, preciso de um substituto. Segundo elemento, somos pecadores. É por isso que precisamos de um substituto. Terceiro elemento, a fé na salvação advém, o nosso conhecimento da fé na salvação advém do nosso estudo na palavra. Quarto elemento, há um justificador nesse processo, que é Jesus Cristo. Quinto elemento, somos libertos do domínio do pecado. Por quem? Por Jesus Cristo. Sexto elemento, somos santificados na caminhada. Por quem? Por Jesus Cristo. E finalmente participaremos da natureza divina no processo da santificação. Como adventistas, consideramos que nós avançamos nessa compreensão da salvação pela graça. Erroneamente, alguns críticos da igreja nos classificam como legalistas, como pregadores da salvação pelas obras. Nada mais mentiroso do que isso. Nós cremos na experiência da salvação fundamentada unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Agora, pastor Elmer, o Lutero, ele tem um percurso de descobertas muito importantes, né? E é interessante perceber que esse percurso, ele tem início no Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos. O Lutero, ele era um leitor do livro dos Salmos, existem comentários de Lutero sobre os Salmos, em que o tema da graça e da salvação já estão percebidos por ele ali. Eu estou falando isso em termos assim, é importante a gente fazer essa menção, porque muita gente hoje vai dizer que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça e não consegue enxergar a graça ali. Mas um dos pais da Reforma Protestante, redescobridores da graça e da salvação em Cristo, já estava vendo Cristo e a graça no Antigo Testamento, em especial aqui no livro dos Salmos, né? Mas ele não vai ficar só nos Salmos, ele vai evoluir na sua leitura e até chegar ao livro de Romanos, por exemplo, em que ele percebe todo esse tratado teológico do apóstolo Paulo sobre a salvação pela fé, vai descobrir o livro de Gálatas e os temas importantes de Gálatas, e também, quem sabe, o resumo do apóstolo Paulo de toda essa doutrina no capítulo 2 de Efésios, que é o texto que vem aqui, e se você quiser elaborar um pouquinho mais sobre esse texto, porque ali se encontra, como eu disse, um resumo do pensamento paulino a respeito da salvação pela graça. É interessante que nós chamamos de justificação pela fé. Exato. E a mudança do paradigma é a mudança da justificação por retribuição, justiça retributiva. Eu sou bom, eu recebo justiça, eu sou ruim, eu recebo uma culpa. E Lutero agora vai ver que na Bíblia, em Salmos, em Gálatas, em Romanos, agora em Efésios capítulo 2, a gente recebe essa justificação de graça, não porque a gente merece, mas porque nós recebemos do Senhor. E agora acho que ler esse texto aqui é importante, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, vem explicando essa gema do Evangelho que vai lançar fora essa noção de justiça retributiva. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu paro a leitura aqui. Acho que um ponto importante é que a salvação ela é de graça. Em outras palavras, você não merece, é algo imerecido. Ela é a base da salvação, mas ela acontece mediante a fé. Você precisa exercer algo, confiança neste Deus que oferece este dom imerecido. E depois diz que isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não de obras. Daí depois fala, mas para boas obras. Então, assim, tem muitas pessoas que quando vem graça e lei, justificação pela fé e as obras, não conseguem entender como funciona nossas obras e a nossa fé. E aqui esse texto ele deixa muito claro essa questão.
as obras elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são a consequência dela. Quando você entende que as obras são a causa da salvação, essa é uma visão legalista, não é correta, não tá indo contrário à visão de Lutero e à visão adventista também. Mas quando você entende que porque nós somos salvos de graça mediante a fé, nós geramos boas obras, aí você entende que a santificação é a consequência da justificação e não o contrário. Exatamente. É interessante que a gente pode fazer uma analogia com a realidade dessa prisão espiritual que impede as pessoas de ter acesso a essa graça, com a situação de um grupo de pessoas preso em um lugar e elas sendo livres, alguém chega para elas e diz assim: vocês estão presos, não podem sair daqui, vocês estão presos, tem que ficar aqui para pagar, enfim, de alguma forma, a vida de vocês e para terem, assim, pelo menos o direito de viver, né? O Evangelho foi deixado por Jesus. E você encontra, por exemplo, em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no capítulo 6, 23 de Romanos, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Evangelho já havia provido os meios para que a gente vivesse uma vida de salvação e de libertação, né? Ou seja, as boas novas do Evangelho de que Cristo veio nos salvar. Só que o que aconteceu? As pessoas não eram salvas. Por quê? Porque não tinham acesso à informação. Porque a Bíblia foi suprimida, houve uma estratégia do inimigo de Deus usando instrumentos humanos para tirar das pessoas essa liberdade que já havia sido conquistada no Evangelho, na cruz de Cristo, né? Então as pessoas ficaram presas. O que faltava para elas era informação. Quando Lutero descobriu que ele estava perdoado em Cristo, ele ficou maravilhado, né? E começou a pregar isso. Então isso provocou uma revolução, né? Simplesmente porque as pessoas entenderam uma coisa: Deus já ofereceu esse dom da salvação. E as pessoas então se confundem quando não entendem qual deve ser o processo da salvação e o resultado dela. E aí eu penso também na questão da analogia do pai com o filho, né? O filho não precisa fazer nada para nascer. Ele não tem que ter um esforço, né, para ser gerado. Ele é gerado, ele recebe a vida como um dom de Deus, mas os seus pais também. Mas ele, quando entende que ele é filho, e à medida que ele vai crescendo, né, em gratidão e por ter compreensão de que ele é filho de um pai, de uma mãe, ele vai aprendendo o que é viver como um filho, como deve ser a vida de um filho, como ele deve honrar os pais, né? Acho que a salvação é mais ou menos assim, ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas para boas obras, né? Você, no legalismo da igreja medieval, você aprendia que você tinha que pagar para receber a salvação. Para ser filho de Deus, tinha que pagar, com dinheiro e com obras meritórias de penitência. E o Evangelho chega e diz assim: não, Jesus Cristo te oferece de graça essa salvação, mas em gratidão, né? Se você é salvo, você já recebeu um pagamento, ou seja, a graça já pagou por você e você agora vai refletir na sua vida, né? Eu gosto de pensar, talvez nem o próprio Lutero tenha chegado a essa compreensão, né? De que a justificação pela fé, que é esse processo em que Deus muda o nosso status de perdidos para salvos, lá no seu juízo, ele ocorre ao mesmo tempo de um outro processo, que é o processo da regeneração, que é o novo nascimento. Então, Lutero separava justificação e santificação. A justificação está aqui e a santificação é um processo independente da justificação. Mas a Bíblia e até os ensinos de Wesley, né? E depois Ellen White interpreta também nessa mesma tradição, vão olhar a Bíblia vendo esse processo indissociado entre a justificação pela fé e a santificação pela fé, cujo start é o novo nascimento. Ou seja, quando Deus fala para você: Elmer, agora você é justo, ele não apenas diz isso a seu respeito, mas como ele te dá poder para que isso ocorra na sua vida. Ele comunica a justiça dele no momento em que ele atribui justiça a você. Então, esse processo de transformação contínua se inicia a partir dessa regeneração. Esse é um ensino bíblico muito claro, que nós não podemos separar, né? Algumas pessoas interpretam a graça apenas como um favor imerecido, mas também a graça é um poder transformador. A gente não pode desassociar essas duas ideias. No entanto, esse poder transformador, ele é subsequente ao encontro que você tem com Jesus. Exato. Porque se você coloca a santificação antes da justificação, aí você tem uma noção meritória, você volta ao problema medieval. Exatamente. Né? Exato. E essa consequência prática nos leva para
estudo na quinta-feira, a obediência é o fruto da fé. Uma vida vivida pela graça, uma vida compreendida corretamente, ou a experiência da salvação, resulta numa vida de obediência. E não há nenhuma dificuldade nisso aí. Algumas pessoas às vezes me perguntam, por que tenho que obedecer? Você não tem que obedecer, né? Na verdade, a obediência é um resultado natural de alguém que foi colocado num outro patamar de espiritualidade. Compreendeu a salvação, compreendeu a graça, vive a graça. Mas há diversos argumentos na Bíblia. Por exemplo, a verdade, a obediência é o modo de agradar a Deus. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. A obediência também é praticada porque nós queremos manter a consciência limpa diante de Deus. A obediência é um fator preponderante de testemunho. As pessoas nos veem vivendo corretamente, elas copiam o nosso exemplo para a honra e glória de Deus. Então, a obediência é um resultado de alguém que experimentou a salvação e que vive no reino da graça. E é bom compreender também o significado da palavra fé nesse processo, que não é apenas aquilo que eu sinto, nem só aquilo que eu penso, mas é uma atitude que eu tomo diante daquilo que Deus me revela. Então, Deus está nos chamando a decisões práticas ao lado da verdade. Isso é obediência, não é mérito. Isso vem de Deus. Por que vem de Deus? Por que a fé vem de Deus? Porque ela é originada naquilo que Deus diz. É uma resposta àquilo que Deus falou. E hoje o convite é, vamos obedecer a Deus. Vamos permitir que a palavra de Deus se cumpra efetivamente na nossa vida. Esse convite está na Bíblia? Está na Bíblia? É bom para você.